Olá, muito bom dia a todos. Chamo-me Miranda. Meu nome chinês é Jia Sui. Sou a professora de português na Universidade da cidade de Macau. Para mim é uma grande honra de ter essa oportunidade preciosa de participar nesse evento de estudos em português, língua internacional. Bom, hoje estou aqui para compartilhar o meu estudo intitulado Interculturalidade no Ensino de PLE, Reflexões e Implicações Pedagógicas. Antes de tudo, gostaria de salientar que o presente estudo se baseia nos resultados da minha investigação de doutoramento da Universidade Politécnica de Macau em 2023. Por isso, deixo aqui o meu agradecimento especial aos meus orientadores, professora doutora Lola Geraldo Xavier e professor doutor James Lee. Bom, a interculturalidade tem sido desenvolvida aceleradamente nas últimas décadas e tem como objetivo produzir o Interculture Talk no ensino e aprendizagem de LE. Por este motivo, a meta do ensino e aprendizagem de LE é ensinar e aprender a interagir e comunicar como um falante interculturalmente competente. A ideia preconiza, de algum modo, o objetivo do ensino e aprendizagem de LE, que é aperfeiçoar a competência comunicativa intercultural dos alunos, a fim de atender às demandas de comunicação intercultural, no contexto de globalização cada vez mais acelerada. É de notar que o termo Intercultural Speaker, ou seja, Intercultural Mediator, se baseia em perspectivas culturais diferentes. Busca criar a consciência crítica e reflexiva sobre a própria cultura e outras culturas, e pretende desenvolver a competência de comunicar tanto verbalmente quanto não verbalmente com pessoas vindas de outras culturas. Na verdade, o falante intercultural media entre duas ou mais identidades culturais, o que corresponde, de certa maneira, ao on place no processo de comunicação intercultural. O perfil de um falante interculturalmente competente abrange os seguintes aspectos: respeito, empatia, flexibilidade, paciência, interesse, curiosidade, abertura, motivação, senso de humor, tolerância da ambiguidade, vontade de suspender o julgamento. A partir dessas visões, o falante intercultural deve ser capaz de interagir com outros mundos culturais, com base nas atitudes, principalmente de respeito e abertura. Acredito também que a finalidade do ensino de LE, no nosso caso, de português como língua estrangeira, PLE, reside em tornar uns discentes e falantes culturalmente competentes, ao invés de tornarem apenas conhecimento, em vez de dominarem apenas conhecimentos ou habilidades linguísticas, para que se transformarem falantes quase nativos ou nativos de língua portuguesa. Em suma, o ensino e educação intercultural não somente permite aos alunos realizarem a compreensão do eu próprio, mas também proporciona aos discentes a chance de compreender de maneira profunda as diferenças e semelhanças culturais. Bom, com o ensino intercultural, os aprendentes avançam nos âmbitos de conhecimentos, competências, consciência e atitude para desenvolver constantemente a sua competência comunicativa intercultural, promovendo a interação e o diálogo entre as culturas do eu e do outro.
Levando em consideração o ensino de LE no contexto globalizado, enquanto professor de LE, é necessário refletir sobre a concepção de cultura e é capaz de levar os alunos a se posicionarem no mundo globalizado e multicultural. No nosso caso, o professor de PLE, né, deve assumir a responsabilidade de realizar a comunicação intercultural na aula de PLE, o que favorece intensificar a consciência e a sensibilidade intercultural dos alunos e aperfeiçoar a competência comunicativa intercultural. De forma geral, o grupo docente funciona como chave fulcral e a sua aula de PLE serve de um lugar essencial para promover a comunicação intercultural. Nesse caso, envolvem os seguintes aspectos: aceitação, compreensão, reconhecimento contínuo do eu, a compreensão e o respeito pelo outro, o conhecimento recíproco, a identificação e a conscientização da diferença e da diversidade. E o último aspecto é a desconstrução dos estereótipos culturais, preconceitos, xenofobia ou até intolerância. Em suma, o docente de PLE de hoje deve promover um ensino que seja intercultural, permitindo aos discentes dialogarem com a cultura do outro, sem deixar de lado a sua. Isso implica que o professor de PLE se torne responsável por criar um ambiente de convivência de multiculturas, sobretudo a cultura de origem e as culturas de língua portuguesa, e estimular os discentes a realizar a comunicação e o diálogo dinâmico entre elas, para que se formem falantes interculturais. É papel dos professores do século XXI e do contexto de globalização orientar os seus alunos a concretizarem a interação entre a própria cultura e outras culturas e, sobretudo, motivá-los a ter a consciência, sensibilidade e as atitudes interculturais. Bom, todos os requisitos e os papéis que os professores de LE já mencionados favorecem o desenvolvimento do ensino intercultural na aula de LE. No nosso caso, é PLE, né? Bom, a partir da perspectiva intercultural, procura-se agora apresentar propostas didático-pedagógicas potencialmente aplicadas na aula de PLE, a partir do conteúdo de ensino, sujeito de ensino, recursos didáticos e formação de professores. Para promover o ensino intercultural na aula de PLE, merece destacar que há diversas propostas pedagógicas que promovam o ensino intercultural na aula de PLE. No entanto, as sugestões seguintes são inspiradas pelas perspectivas da comunicação intercultural e didática de LE. Bom, a primeira sugestão tem a ver com o conteúdo de ensino intercultural nas aulas de PLE. Baseado em teorias interculturais, os conhecimentos interculturais mostram-se componente imprescindível para desenvolver a competência comunicativa intercultural, incluindo não apenas conhecimentos culturais da língua-alvo, mas também os conhecimentos culturais da língua materna, dado que um profundo conhecimento e compreensão do mundo do eu e do mundo do outro.
Na aula de PLE, os alunos precisam, em primeiro lugar, de ter acesso aos conhecimentos culturais do mundo lusófono e, em seguida, precisa refletir profundamente sobre a sua própria cultura. Assim, podem estabelecer a conexão intercultural e analisar as semelhanças e diferenças entre elas. Paralelamente, o português é uma língua pluricêntrica e internacional, e existem múltiplas variedades. Por este motivo, a língua e a cultura portuguesas não são uniformes em todos os lugares. Porém, o ensino de PLE e a maioria dos manuais ou materiais didáticos atuais de PLE concentra-se numa variedade linguística ou cultural, ou seja, em variedades nacionais do português, que são o português europeu, e o português brasileiro. Este fato faz com que a língua e a cultura portuguesas sejam consideradas bicêntricas. Sendo assim, merece destacar a necessidade de ensino baseado numa abordagem pluricêntrica, ou seja, que envolvem as diferentes variantes das culturas de língua portuguesa, de modo a preservar e explorar a diversidade das línguas e culturas portuguesas. Neste caso, alisto algumas variedades não dominantes, incluindo o português angolano, o português timorense, o português moçambicano, o português de Cabo Verde, o português de Macau, etc. Ora bem, a segunda sugestão tem a ver com sujeitos de ensino intercultural nas aulas de PLE. Bom, com base na perspectiva de comunicação intercultural, não discutimos qual agente educacional que é centro principal no ensino de PLE. Pelo contrário, enfatizamos a interação intercultural. Professor-alunos na aula de PLE. A calorosa discussão sobre a interação professor-aluno e entre alunos na sala de aula de LE, de modo a fomentar a aprendizagem colaborativa. Portanto, no ensino de LE, realizar a interação com pessoas de contextos culturais diferentes é uma das práticas interculturais. Em vista disso, a comunicação entre o professor nativo e os alunos pode ser considerada como diálogo intercultural, porque os dois agentes educacionais possuem contextos linguísticos e culturais diferentes. Bom, nesse caso, a interação e o diálogo baseada na abertura, simpatia e colaboração entre professores nativos de língua portuguesa e alunos na sala de aula são benéficos para o ensino e aprendizagem intercultural de PLE. Posto isto, defendo que os alunos e professores de PLE, sobretudo nativos de língua portuguesa, desenvolvam um diálogo intercultural com temas culturais existentes não apenas nas culturas de língua portuguesa, mas também na cultura de origem dos alunos. Ao longo da prática, permitir-se-á, assim, que os professores e alunos tenham a oportunidade de realizar a comunicação intercultural e, assim, desenvolver gradualmente a competência comunicativa intercultural, tanto dos alunos quanto dos professores, na aula de PLE. Ao longo desse processo, intensifica-se a compreensão e o reconhecimento dos dois mundos, criando uma atitude de respeito, abertura e simpatia, belas culturas. Terceira sugestão
está relacionada com recursos de ensino intercultural nas aulas de PLE. No ensino de línguas, os manuais didáticos são materiais imprescindíveis e a sua produção já se tornou uma preocupação dos professores. Hoje em dia, há muitos estudos que aportam a integração da cultura nos manuais didáticos de LE. No entanto, a maioria dos estudos relativos à presença da cultura nos manuais didáticos de LE investiga o lugar da cultura-alvo e como integrá-la nos manuais e materiais didáticos de LE. Pelo contrário, esses trabalhos raramente se debruçam através de uma perspectiva intercultural sobre, sobre, sobre a cultura de origem dos aprendentes nos manuais didáticos de LE. Assim, sugiro que os professores de BLE não somente selecionem e adaptem os manuais didáticos de acordo com as necessidades de aprendizagem e os perfis dos alunos, mas também levem em consideração os contextos culturais dos alunos e integrem adequadamente os conhecimentos das culturas de origem dos alunos. Com base nisso, através da perspectiva do ensino intercultural, cabe aos professores orientar os alunos a realizar ativamente a interação e o intercâmbio entre as culturas e desenvolver a sua competência comunicativa e intercultural no processo de ensino e aprendizagem de PLE. Considero que a tecnologia pode promover a aprendizagem intercultural colaborativa com base em instrumentos comunicativos. Com base nas perspectivas dos vários estudiosos, este modo proporciona aos alunos de LE mais oportunidades de comunicação e colaboração com os parceiros de contextos culturais diferentes. Os estudiosos realçam que essa modalidade fomenta o desenvolvimento da competência comunicativa e intercultural dos alunos de LE através de ferramentas tecnológicas e digitais. Então, a fim de promover a comunicação entre as culturas de língua portuguesa e as culturas de origem dos alunos de PLE na era pós-pandêmica, sugiro que os professores tomem a consciência da função do ensino de línguas estrangeiras assistido por computador, aproveitando o benefício da internet, o ambiente virtual, multimédia e a inteligência artificial, etc. É proveitoso também convidar os falantes nativos de língua portuguesa a participar através da interação e colaboração online na aula de PLE, de modo a promover um diálogo intercultural. Bom, última sugestão tem a ver com a formação de professores de PLE. A formação de professores é um fator fundamental para a promoção do ensino de PLE. Sob a perspectiva intercultural, a formação dos professores de línguas deve pôr em evidência o olhar intercultural e questões interculturais. Por este motivo, a formação intercultural é crucial. Pelo que sugere aos professores de LE como tratar de forma adequada das diferenças e semelhanças entre a cultura-alvo e a cultura de origem dos alunos, e como promover a aprendizagem intercultural. Para além disso, os professores não interculturais podem, eventualmente, enraizar preconceitos culturais, ou seja, preconizar a cultura-alvo e ignorar
às culturas de origem dos alunos, o que pode prejudicar a motivação da aprendizagem intercultural dos alunos. Assim, é necessário reforçar a formação intercultural inicial e contínua para todos os professores de PLE, de modo a formar o professor enquanto falante intercultural. Para além disso, é também extremamente fundamental reforçar a formação contínua em culturas de língua portuguesa dos professores de PLE, incluindo a cultura portuguesa, cultura brasileira, as culturas dos países africanos de língua portuguesa, a cultura timorense, a cultura portuguesa de Macau, etc. Essa formação é benéfica para os alunos terem uma consciência de igualdade entre todos os tipos de culturas de língua portuguesa e assim aprendem de modo equilibrado as culturas de língua portuguesa em vez de se focarem somente na cultura portuguesa ou brasileira. Bom, é isso. Muito obrigada pela vossa atenção e agradeço mais uma vez o apoio da comissão organizadora desse evento. Obrigada eu e um bom dia a todos.